Olá, povo de Deus, meus alunos, a paz. Chegou o momento da nossa segunda aula e o tema de hoje é Mistérios pós-ressurreição de Jesus Cristo. Se você ainda não assistiu à primeira aula, onde nós falamos sobre qual era o idioma de Adão lá no Éden, você perdeu uma bênção, viu? Mas ainda dá tempo. Pare um pouquinho aqui e assista a primeira aula. Para uma melhor compreensão é importante seguir as sequências das aulas, ok? E uma dica antes da gente começar, coloque o seu fone de ouvido ou reserve um lugar tranquilo para você ouvir com calma o que vem a partir de agora, pois nós vamos hoje um pouquinho mais fundo, nós vamos navegar por águas profundas. Vem comigo. O texto base da nossa aula de hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, eu quero ler para você a partir do versículo 1º, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Glória a Deus. Esse é o texto da Bíblia que nós evangélicos mais deveríamos pregar nos cultos, porque toda a nossa fé está embasada no nascimento, na morte e na ressurreição de Cristo. E para nós a ressurreição de Jesus ela é extremamente importante. Está ligada, inclusive, à nossa prática domingueira de culto, porque Jesus foi morto em uma cruz na sexta-feira, mas no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Daí a cultura de nós, cristãos, fazemos o culto no dia do domingo, que é o dia do Senhor. Existem alguns mistérios que envolvem a ressurreição de Jesus que eu quero repartir aqui com vocês. Para começar a repartir os mistérios, eu preciso fazer uma pergunta para aguçar a sua curiosidade. Primeiro, o corpo com o qual Jesus saiu daquela tumba era um corpo comum? Era um corpo como o meu e o seu? Pergunto isso porque todas as vezes que nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, pensamos nele em um corpo que brilhava, em um corpo que resplandecia, em um corpo extremamente etéreo. E pelo que nós vemos da Bíblia Sagrada, não. O corpo que saiu da tumba era um corpo de carne e osso. Eu deixei isso aqui, essa paradinha para você pensar, porque faltou um elemento, né? Porque geralmente quando falamos carne e osso, falamos carne, osso e sangue. Mas o corpo que sai da tumba, ele não tem sangue. É um corpo de carne e osso. E por que não tem sangue, pastor? Porque foi através do sangue de Jesus que todos nós fomos salvos. O sangue de Jesus foi derramado no alto do Gólgota. E aquele sangue que escorreu até a última gota, porque a Bíblia diz que o soldado feriu o lado direito de Jesus, e tendo saído todo o sangue, saiu também água. Era a forma do evangelista que escreveu para nós dizer: nenhuma gota de sangue ficou sobre o seu corpo. Tudo o que tinha dentro dele em forma de vida foi deixado na terra. E é por causa do sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados. Quando Jesus sai da tumba, ele não recupera esse sangue, porque o sangue precisa ficar aqui como sendo a aliança desse novo homem, desse novo tempo, dessa nova, dessa esperança que brilha sobre nós com o nosso Salvador. Então o corpo de Jesus que sai de dentro da tumba é um corpo que tem osso, que tem carne, mas não tem sangue. E aqui começam os mistérios. O primeiro mistério está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 17. A Bíblia Sagrada vai começar contando para nós o versículo 16, que uma das mulheres que foram tentar embalsamar o corpo de Jesus, ao notar que o corpo não estava ali, ao ouvir a história de que Jesus havia ressuscitado, ao invés de voltar para onde os discípulos estavam, ela entrou dentro do jardim. E ao entrar dentro do jardim, ela avistou ao longe um homem, que ela chama de jardineiro. As traduções mais antigas da Bíblia falam horteleiro ou hortelão. E vendo esse homem de costas, ela disse: horteleiro, hortelão, onde você colocou o corpo do meu mestre? E é quando esse homem se revela a ela da seguinte forma, no verso 16 de João 20. E disse-lhe Jesus: Maria.
E ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me toques, porque eu ainda não fui glorificado. Eu ainda não retornei para o meu Pai. Aqui fica a pergunta, por que Jesus não deixou que ela tocasse nele? E aqui ele dá a explicação. Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai, eu ainda não fui glorificado. Eu estou em um estado aqui nessa terra, em um corpo diferente. Estou num corpo de carne e osso e que tem ausência de sangue. Pastor, e essa ausência do sangue faz o quê? Dá a esse corpo habilidades. Uma delas é esse mesmo corpo de carne e osso atravessar paredes sem que a porta seja aberta, sem que a janela seja aberta. Não é o que acontece no Evangelho de João, capítulo 20, verso 27? Olha lá o que está escrito. Vamos começar no versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se ao meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Esse corpo que saiu da tumba, que tinha carne e osso, que tinha ausência do sangue, deu a Jesus habilidades diferentes, porque a Bíblia diz que a casa estava fechada. Ou seja, Jesus não bateu a porta, não bateu a janela, ele simplesmente estava do lado de fora e apareceu ali dentro. Esse corpo de Jesus, pela ausência de sangue, recebeu algum tipo de poder, algum tipo de habilidade que nós e a nossa mente humana jamais vai conseguir equalizar ou compreender. Aceitamos apenas por fé. Esse corpo não bastava atravessar paredes, ele também comia peixe. Está escrito em João capítulo 21, verso 12 ao 15. Vou ler aqui para vocês. E disse-lhe Jesus, e isso depois da ressurreição, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Olha que interessante. Esse corpo que saiu da tumba, que tinha carne e osso, que atravessava paredes, está comendo peixe, porque a Bíblia diz que Jesus não fez a comida para eles, e jantando com eles. Se Jesus jantou, esse peixe foi parar no estômago dele. Então, existem alguns mistérios na Bíblia que nós nunca vamos compreender, apenas aceitamos por fé. O corpo de Jesus ressuscitado tinha uma beleza diferente, porque os discípulos do caminho de Emaús, que andavam com ele por 3 anos e meio, quando viram Jesus caminhar ali pelo caminho e se aproximaram dele, Jesus perguntou para eles do que se tratava, aquele momento que eles estavam vivendo, e eles disseram a ele, você não sabe que o varão Jesus, o Nazareno, foi morto em Jerusalém? E Jesus passou a pregar para eles. Ele entrou na casa deles em Emaús, e somente depois que ele estava orando com eles para comer, para tomar a refeição, a ceia, quando Jesus deu graças, foi a forma dele falar que chamou a atenção deles, porque todo judeu, quando vai fazer um agradecimento, ele começa dizendo Shalom Adonai, ele começa a exaltar a Deus. Mas Jesus pega o pão, olha para o céu e diz, graças te dou, ó Pai. Nenhum judeu tinha coragem de chamar Deus de Pai. Foi por causa disso que Jesus, inclusive, foi acusado pelos doutores da lei. Então, quando ele diz, graças te dou, todos os que estão na mesa param uma oração e olham para ele. E ao olhar para ele, mais uma vez o mistério. Cadê o homem de carne e osso que andou com eles? Jesus simplesmente desapareceu. Estava na frente deles, ali. Ele quebrou todas as leis da física. Então, o corpo de Jesus que sai da tumba é um corpo completamente diferente. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha salvação? O que isso pode acrescentar em mim como pregador? O que eu posso ensinar para a igreja? Ora, há uma promessa no livro de Apocalipse que você acabou se esquecendo. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Pois bem, nós que acreditamos que Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu, nós que acreditamos no arrebatamento, temos que também acreditar no que disse o apóstolo São Paulo.
Paulo ensinando aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, ele disse, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Haverão duas ressurreições, pelo que nós lemos na Bíblia. A primeira é essa ressurreição da graça, do arrebatamento, é os que fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda é a ressurreição para o dia do juízo final. Os que ressuscitarem para o dia do juízo final, ressuscitarão para a condenação eterna. Mas os que ressuscitarem com o Senhor, no dia do arrebatamento, e nós que seremos transformados, a Bíblia diz que seremos transformados, o nosso corpo não será um corpo glorificado. O nosso corpo será um corpo parecido com o corpo que Jesus tinha após a sua ressurreição. Um corpo com habilidades. Um corpo que vai dar a mim e a você autoridade para voar da terra e estarmos com ele nas bodas do Cordeiro. Como são bodas do Cordeiro, você que já estudou escatologia bíblica, deve saber que quando Jesus vier e arrebatar a igreja, ele vai nos tirar daqui e nós vamos para uma festa, porque a igreja hoje é chamada de noiva, e a noiva precisa se casar, e o casamento é chamado de bodas. Então a igreja será arrebatada e nós vamos para uma festa, chamada bodas do Cordeiro, e toda festa tem comida. Então, eu creio que quando estivermos com o Senhor nos ares, em uma festa que vai durar 7 anos, e isso é um outro ensinamento para um outro dia aqui, nós estaremos com o Senhor num corpo ressuscitado, num corpo como o dele, que saiu da tumba, num corpo que tem uma beleza diferente, talvez pela ausência da velhice, dos defeitos físicos, das coisas congênitas que, infelizmente, o pecado impôs ao homem nesse mundo, e também teremos a habilidade de atravessarmos parede, de comermos peixe, porque Jesus comeu peixe e atravessou a parede. E depois nós vamos voltar aqui nessa terra para governar com Jesus pelo que nós chamamos de milênio. Lembra de tudo isso? Isso está em escatologia bíblica. Nós vamos voltar para governar. Como nós vamos governar a matéria se nós não temos matéria? Por isso o corpo do crente na ressurreição para o arrebatamento será um corpo parecido com o de Jesus. Nós teremos as habilidades dele. Quando Jesus ressuscita e ele aparece por um período de 40 dias a 500 testemunhas, ele marca com eles um encontro que se dá ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não sei se vocês se lembram, Jesus dá aos homens que estão ali a oportunidade de perguntarem o que quiserem. Mas a visão é tão transcendental, quando aquelas 500 testemunhas estão olhando para aquele corpo, que 43 dias antes estava pendurado em uma cruz deformado. Isaías diz para nós lá no seu livro, no capítulo 53, não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Porque naquele momento Jesus estava desfigurado por todos os males que nós fizemos e por toda a violência que ele sofreu. 43 dias depois, Jesus está ali na frente deles, num corpo belo, num corpo ressuscitado, uma beleza ímpar. Só que cada vez que ele vai falando e ele vai movimentando as mãos, penso eu, eles veem o furo na mão esquerda, eles veem o furo na mão direita, eles veem o furo nos pés dele, porque foi isso que ele disse para Tomé, coloca o seu dedo aqui e não seja incrédulo, seja crente. Num corpo que tem ausência do sangue, porque o sangue ficou na terra para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Agora esse corpo de carne e osso, que eu chamo de corpo ressuscitado, a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que esse corpo começa a ser elevado da terra. Vou ler para vocês no verso 9, do capítulo 1 de Atos. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando-o a seus olhos, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu vocês o vistes ir. O corpo que saiu da tumba, que não podia ser tocado, porque Maria não pôde tocar no corpo dele, não é o que a Bíblia diz? Maria estava lá, olhou para ele, Raboni, e ele diz, não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai, ou seja, não fui glorificado. O corpo que sai da tumba é um corpo ressuscitado, não é um corpo glorificado. Mas eu vou mostrar para vocês o corpo glorificado agora. Esse Jesus foi assunto ao céu, a nuvem ocultou. E a pergunta que eu sempre faço,
Se a nuvem ocultou Jesus e ele foi levado, para onde ele foi? Você que está me ouvindo agora, que está me assistindo, responda aí para mim. Para onde foi esse corpo ressuscitado, que não tinha sangue, mas tinha carne e osso, que comia peixe e atravessava a parede? Esse corpo desapareceu do nosso plano e ele foi para o céu. Mas qual céu? O céu atmosférico? O céu cósmico? Ou o céu divino? O terceiro céu, que disse o apóstolo São Paulo. Foi para este céu que Jesus foi. E ele arrastou esse corpo de carne e osso, com ausência de sangue, lá para a eternidade. Como carne e osso não pode entrar no céu, porque o homem havia feito pecados e havia feito inimizade com Deus, e Jesus vem aqui para tentar resgatar tudo isso, como ele vence, ele sobe ao céu com esse corpo. E ao entrar nas pairagens da eternidade, Jesus entra e fica de frente com o portão do céu. Há uma porta sagrada no céu para ser entrada. Há um portão celeste. Pastor, isso aí é loucura do senhor, né? Não, não é. Eu vou ler para vocês aqui. É aí que acontece a profecia cumprida do Salmo de número 24. Porque quando Jesus chega com aquele corpo de carne e osso, sem sangue, na entrada do céu, os anjos que guardam o céu vêm voando e perguntando: quem é esse que quer entrar aqui dentro? Porque ele tem um corpo diferente do nosso, porque os anjos têm um corpo etéreo, translúcido, brilhante, e Jesus arrasta para o céu um corpo de carne e osso que não tem sangue, que ninguém podia tocar nele porque ele não havia sido glorificado. Então, ao chegar na porta do céu, os anjos perguntam quem é ele, de que forma? Aqui, no Salmo de número 24, eu imagino os anjos olhando, e os anjos que estão escoltando Jesus, aqueles dois homens de branco que falaram para os varões galileus, que estão olhando para o céu, eles vão escoltando Jesus e eles gritam: abram os portões para que entre aí dentro este ser. E os anjos que estão lá dentro perguntam: mas quem é este ser? E os anjos aqui fora começam a recitar o Salmo de número 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro, protegendo o céu, olham para Jesus e veem ele com um corpo diferente, um corpo de carne e osso. E diz assim: mas quem é este Rei da Glória? E aí os anjos respondem, esses que estão escutando Jesus: o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Ele, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. O portão do céu se abre e entra dentro do céu um homem de carne e osso, que tem ausência do sangue no seu corpo. E a ausência do sangue faz ele ter vida em si, porque ele é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Ao entrar dentro do céu, se cumpre a lei. Era a forma de Jesus mandar um recado para mim e para você. É possível nascer homem na terra e vir morar aqui no céu. E agora sim, quando ele cumpre a lei, quando ele arrasta um corpo para dentro do céu, agora que ele está lá dentro da eternidade, num corpo de carne e osso, que tem ausência do sangue, que dá habilidade de voar, de atravessar a parede, de comer peixe, este corpo ressuscitado, ele é glorificado. E como ele é glorificado, pastor? Os cabelos castanhos vão se tornando com a cor da neve. Vai ficando Jesus com cabelos brancos como a neve. Os olhos dele castanhos vão tomando a cor de fogo, a cor do ambar, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Os pés dele, que estavam furados, os furos são reconstruídos e agora o pé dele brilha como latão reluzente que saiu da fornalha. O linho da terra é transformado num linho divino e nasce no peito dele um cinturão de ouro que fala sobre a sua eternidade. E da sua boca, uma espada aguda de 2 fios gritando: o rei está de volta. Pastor, isso aí é loucura da sua cabeça, né? Não, não é. Quem desenhou para nós esse Jesus glorificado? Vamos ver se vocês lembram. Dá um segundo para você pensar. Quem foi que desenhou Jesus com cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão saído da fornalha? Foi um apóstolo. Qual o nome dele? João, o escritor do Apocalipse. E eu vou dar aqui para vocês algo que vocês raramente vão aprender em outro lugar. João, o apóstolo, é um dos 11 discípulos de Jesus que não morreu martirizado. Jesus teve 12, teve o Judas que se matou, depois trouxeram um para ficar no lugar de Judas. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados, sofreram violência na sua morte.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria, Tiago morto ao fio da espada, enfim, todos foram martirizados. O único que não morreu de maneira violenta foi João, o apóstolo. E por que ele não morreu de maneira violenta? Não tentaram matar ele, pastor? Tentaram matar ele. O imperador do seu tempo, se não me falha a memória, Domiciano, ele mandou fazer um tacho de azeite fervendo e mandou jogar João dentro desse tacho de azeite fervendo, mas o azeite não consumiu o velho João. Por isso João é lançado na ilha de Patmos. E quando João é lançado na ilha de Patmos, quando ele está na areia da praia, é ele quem diz para nós em Apocalipse: e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e eu virei para ver quem era. E ele então vai dizer para nós: eu vi alguém com os cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, roupa de linho fino sobre o corpo e um cinturão sobre o seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou: João, sobe para cá. A pergunta que eu faço a vocês é: não seria mais fácil para João dizer assim: eu ouvi uma voz por detrás de mim, virei para ver quem era e vi que era Jesus? Era mais simples. Eu olhei e vi Jesus, mas ele não diz isso. Ao invés de falar o nome Jesus, ele desenha Jesus para nós. Por que que ele desenha Jesus para nós? Porque a última vez que João viu Jesus, Jesus tinha carne e osso. Seus cabelos eram castanhos, seus olhos eram castanhos, seus pés estavam furados, suas mãos estavam furadas. Aqui em Atos capítulo 1, ele estava ali falando com eles, veio uma nuvem e elevou. A última vez que João viu Jesus foi ali. Ele viu Jesus no corpo ressuscitado. E agora ele vira para trás em Apocalipse para ver, e Jesus não está mais no corpo ressuscitado. Ele está num corpo glorificado. Agora, um ensinamento para vocês aqui no Evangelho de João. Por que que João não foi martirizado? Por que não conseguiam matar João? João não podia morrer porque havia uma promessa sobre a vida dele. Uma promessa que está na Bíblia e poucos crentes param para ler ela. Lembrando que quando Deus fala, Deus cumpre. João capítulo 21. Quando Pedro esteve perto de Jesus, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que havia um discípulo a quem Jesus muito amava. No capítulo 21 nós vamos ver uma história sequente falando sobre isso. Versículo 19. E dito isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Pedro viu João se aproximar de Jesus. Como ele percebeu que Jesus tinha um carinho muito grande por João, Pedro agora se dirige para Jesus depois de Jesus ressuscitado. Senhor, e esse discípulo que deitou no seu peito? E esse discípulo que muito amava o Senhor? O que será da vida dele agora? Olha o que Jesus responde para Pedro no verso 22 do capítulo 21. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Esta palavra imortalizou João, o apóstolo. Jesus disse: que importa que ele viva até que eu volte? Que importa que ele viva até que eu volte glorificado? Porque o texto todo aqui em cima fala sobre isso. Lembra que eu li aqui? Pedro falou assim: mas sobre essa morte, como fica essa glória? Pedro fez um monte de perguntas e ele falou assim: e esse discípulo que amava muito o Senhor, que deitava no seu peito, o que será dele? E Jesus disse: que importa a vocês que ele viva até que me veja voltar no meu reino e na minha glória? Quando isso aconteceu, Jesus imortalizou João. Por isso a morte não podia tocar nele. João viveu até mais de 90 anos. Viveu no Apocalipse, ou para escrever o Apocalipse. Viveu e sobreviveu à ilha de Patmos. Recebeu uma ordem na ilha de Patmos. Tudo que você vê, escreve em um livro. Saiu dali e foi aprender a ler e escrever. Porque João era um pescador como Pedro. Ambos eram sócios na embarcação e eram homens iletrados. E é depois de 90 anos que ele aprende a ler e escrever e deixa para nós o legado do seu evangelho, as suas cartas e o Apocalipse. E João termina os seus dias pastoreando a cidade de Éfeso, lugar de igreja plantada pelo apóstolo São Paulo. Então, essas histórias são histórias de mistérios, que só podem acreditar aqueles que servem a Jesus Cristo. Resumindo a nossa aula de hoje, Jesus ressuscita num corpo ressuscitado, mas não glorificado. Tem carne e osso, mas não tem sangue.
A ausência do sangue, nós sabemos que o sangue é a alma do nosso corpo, está escrito em Deuteronômio. A ausência do sangue dá a Jesus habilidades extrasensoriais, extraterrenas, porque o corpo dele, de carne e osso, de matéria, atravessa a parede. Isso a nossa mente não consegue compreender. Ele come peixe, ele flutua, ele está num lugar, aparece e desaparece. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que no dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vivos seremos transformados. Transformados no quê? Num corpo como foi o corpo de Jesus. Um corpo que tem habilidade para voar, um corpo que tem habilidade para atravessar a parede, um corpo que tem habilidade para comer. Sairemos da terra, participaremos do casamento, seremos casados com o Senhor finalmente nas bodas do Cordeiro, voltaremos para esse mundo, quando Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender em duas partes, e ele destruirá os inimigos de Israel com o sopro da sua boca, ele instaurará na terra o seu reino milenar, e nós, a igreja, os que fazem parte da primeira ressurreição, vamos governar com ele aqui nesse mundo. João viveu para contar para nós que o corpo ressuscitado foi glorificado. E o corpo de Jesus glorificado está no céu, aguardando o nosso poderoso encontro. Pois bem, pessoal, agora imagine você, com tudo isso que nós vimos aqui, se tiver um material que possa te guiar passo a passo, do início ao fim, te enriquecendo de conhecimento, te mostrando caminhos, abrindo a sua mente. Por isso eu vou deixar essa pergunta no ar para você pensar hoje, tá? Essa foi a nossa segunda aula sobre mistérios pós-ressurreição de Cristo. Eu espero que você esteja gostando. Fica ligado aqui no grupo, pois amanhã eu volto com a terceira e última aula para você. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima aula.